nosso assunto é perdão. E é importante que cada um tenha a sua folha de papel. Você que está online, você também possa ter uma folha de papel para você usar durante o tempo que estivermos falando aqui. Por que perdão é algo tão importante? Existem diversos conceitos que, uma vez divulgados, eles dificultam a prática do perdão. É muito frequente eu ouvir pessoas que dizem assim: eu não vou perdoar porque fulano não merece perdão. Ou então pessoas dizem: eu não vou perdoar porque eu não quero continuar sofrendo aquilo que fez com que eu chegasse no estado que eu cheguei. O conceito de que o perdão beneficia o réu, ou seja, beneficia quem errou, esse conceito é o conceito legal, é o conceito segundo a lei. Ou seja, a pessoa cometeu um delito, seja ele qual for, pode ser o mais simples, avançou um sinal e o policial deu uma corte para essa pessoa. E ela vai perante o juiz e justifica o porquê avançou o sinal, e o juiz entende a razão e perdoa essa pessoa. Beneficiado foi aquele que cometeu delito. Entenda bem uma coisa: no sentido psicológico, o perdão não é o benefício do réu. No sentido psicológico, o perdão é benefício da vítima. Você consegue entender isso? Beneficiado é a vítima. Quando você não perdoa, o que ocorre é que você internaliza um sentimento negativo, e esse sentimento negativo internalizado, ele funciona como um veneno em você. Quando você trabalha a liberação do perdão, automaticamente você vai sentir o alívio desse peso que está sobre os seus ombros. E essa é uma diferença muito grande que as pessoas precisam trabalhar e experimentar para que verdadeiramente a pessoa seja uma pessoa livre. Para que serve esse papel? Esse papel serve para que, durante o tempo em que você estiver aqui nessa conversa conosco, certamente nomes virão à sua mente. Nomes. Não importa em que fase da sua vida. E toda vez que um nome vier à sua memória, que lhe trouxe uma experiência negativa, que hoje ainda incomoda você, escreva o nome dele aqui. Se o papel não for suficiente dos dois lados, podemos providenciar outro. Mas escreva. Pode ser, preste bem atenção, não é ofensa a ninguém. Às vezes pessoas falam assim: eu tenho muita mágoa do que aconteceu comigo lá em casa na minha infância, com pai, com mãe. Entenda, aí a pessoa fala: mas eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, mas aquilo que aconteceu fica como um lugar trancado a 7 chaves, que não se mexe nesse assunto. Ou seja, essa ofensa ficou internalizada e guardada. Pode ser pai, mãe, irmão, tio, professor, padre, pastor, amigo, seja lá quem for, não importa. Não importa. Algo aconteceu que isso gerou mágoa em você. Resumindo
aquilo que nós falamos nas 2 últimas reuniões, ou seja, o que pode gerar numa pessoa mágoa, que isso precisa ser trabalhado, resolvido. Aliás, eu vou pedir até a ajuda de vocês. Vou pedir a ajuda de vocês. Eu começo falando, vocês continuam. Por exemplo, descaso. Magoa. Falta de atenção. Magoa. Mas o quê? Mais nada. Hã? Mentira. Indiferença. Julgamento injusto. Julgamento injusto ou precipitado. Falsidade. Traição. Abandono. Palavras inapropriadas. Crítica. Brincadeira de mau gosto. Sarcasmo. Vamos lá, mas o quê? Falta de ganhar presente. Falta de reconhecimento, falta de ganhar presente. Não, mas isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas o quê? Negligência. Negligência. Ingratidão. Entenda, a maneira como você foi tratado, e muitas vezes nós não queremos falar sobre isso, mas pessoas são vítimas de abuso. E quando eu falo abuso, eu não estou me referindo simplesmente a abuso sexual. Sim, muitas pessoas, infelizmente, são vítimas também. Mas abuso físico, verbal, emocional. Quantas pessoas passam por isso? E que elas crescem com sentimentos negativos internalizados. E entenda uma coisa, às vezes pessoas dizem assim: lembrar disso me dói. E eu explico: lembrança não dói, gente. Lembrança não dói. O que incomoda é o sentimento que foi gerado quando o fato aconteceu e esse sentimento foi internalizado. É como se você agora parasse um pouquinho, preste atenção. Ninguém precisa falar agora, só pensar. Pense numa coisa muito boa que aconteceu na sua vida em qualquer época, pode ser infância, adolescência, fase adulta, só pense. Ok? Conseguiu pegar uma coisa? Uma coisa muito boa. Boa, né? Isso te dá prazer, né? Isso te alegra. Porque isso que você está pensando é algo muito bom. Mas só que você não pensa nisso todo dia. Você não pensa nisso toda hora. Você não tem insônia por causa disso. Você não fica mal-humorado, irritado por causa disso. O que foi que aconteceu? Um fato positivo gerou um sentimento positivo. Da mesma forma, quando um fato negativo acontece, ele gera um sentimento negativo. E qual é a grande diferença? Infelizmente, que o sentimento positivo vem à tona à medida que nós, na maioria das vezes, nós é que queremos que ele venha à tona. Na maioria das vezes. Pode vir aleatoriamente, mas normalmente ele vem quando olhamos uma foto, quando vemos algum presente que ganhamos no dia do aniversário, ou quem sabe um lugar aonde fomos, um cheiro, uma cor que nós vemos, uma música que nós ouvimos. Isso nos faz lembrar o momento positivo. O negativo é diferente. Porque o negativo ele vem à tona sem que nós queiramos. E como nós não queremos sofrer, o que nós fazemos? Tentamos empurrar ele para baixo. Mas parece que colocar uma mola
de alta pressão ali que você empurra e ele volta. E você não consegue se livrar disso. Aí entra a insônia, a depressão, a ansiedade, transtornos de comportamento em função de sentimentos negativos que foram internalizados. Aí a pessoa diz, mas eu não gosto de lembrar disso não, porque isso me dói. Aí eu digo, você tem duas opções. Ou você mantém isso guardado dentro de você, e isso guardado dentro de você é como um lixo, e lixo é uma coisa que sempre incomoda. Imagine você ter algo secreto, guardado, escondido dentro de um quarto na sua casa, e você receber um visitante para dormir naquele quarto. Como é que você fica? Normalmente você ia antes e tirava e botava no seu quarto, né? Porque o medo de que alguém pudesse ver aquilo que você tem escondido dentro do quarto. Vamos usar uma figura comum? É o lixo debaixo do tapete, que nós preferimos deixar para lá. Mas só que aquilo incomoda. Aí sabe o que acontece? Quando nós não resolvemos essas questões, nós acumulamos pendências. Pendências. E aí você vai observando quantas pessoas você pode colocar na sua lista. Pendências que você tem, seja lá com quem for, seja lá o que for que tenha feito, mas que hoje, quando você olha para a sua história, você pensa diversos episódios dos quais você jamais gostaria que eles tivessem acontecido. Infelizmente, não tem como voltar o filme da vida e apagar essas histórias. Mas há uma possibilidade, sim, é possível que você não apagando a história, mas não tenha o mal-estar que foi produzido pela história. Isso é tão gratificante quando eu vejo pessoas extremamente machucadas na vida, com as histórias mais incríveis, e que, sem que elas percebam, aquilo que aconteceu a elas se repete no dia a dia, na vida que a pessoa está agora vivendo. Deixa eu citar um exemplo. Por exemplo, uma paciente que foi abusada sexualmente aos 4 anos de idade. O que isso modificou o comportamento dela? Ela achou que estava tudo bem depois, adulta, ela era uma pessoa tranquila, normal, nada afetava aparentemente, até que ela casa, e quando ela casa, ela agora desenvolve um comportamento equivocado em relação ao marido, quando o marido pegava uma sobrinha de mais ou menos 4 anos e colocava no colo. E o quadro foi se agravando de tal maneira que esse relacionamento, um casamento muito recente, esse casamento estava indo embora, estava acabando. Porque o marido não estava fazendo nada de errado, nada, mas a leitura que a mulher fazia era que alguma coisa estava acontecendo de errado, e ela também não sabia por que ela pensava dessa maneira. Só quando ela buscou ajuda, e chegamos nesse ponto, e ela entendeu o que havia acontecido, e ela liberou perdão, foi que a vida mudou. Porque ela ficou livre daquilo que lá atrás havia acontecido, mas que naquele tempo presente estava fazendo o seu comportamento ser diferente daquilo que deveria ser. É muito frequente isso acontecer. É muito frequente pessoas magoadas
magoarem pessoas. É muito frequente aquilo que foi introduzido na nossa história, estarmos sem perceber reproduzindo isso, seja na família, nos filhos, nos nossos relacionamentos. Então, eu faço essa colocação de que a pessoa beneficiada com o perdão é a vítima. Ela é a pessoa beneficiada. Porque se ela não praticar o perdão, aquele veneno, vou usar a expressão, aquele lixo que está internalizado, contamina o seu comportamento. E aí ela precisa aprender a liberar isso, ela precisa aprender a se livrar disso. E a maneira que ela tem é quando ela então mediante o entendimento, ela toma uma decisão. Não tem como viver mais com essa carga em cima dos ombros. Não tem como mais viver com esse peso. Histórias e histórias nós poderíamos mencionar, falando de pessoas que perdoaram, e a mudança que houve na vida dessas pessoas. Coisa que, a princípio, elas não entendiam que poderia ser feito assim. Quando agimos conscientemente, porque o perdão não é motivado pelo que queremos, o perdão não é motivado pelo que sentimos, o perdão não é motivado pelo que achamos. Entenda bem, não é o que você sente, não é o que você quer, não é o que você acha. Por que não é o que você sente, o que você quer, o que você acha? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não sinto que eu devo perdoar. Ok, eu respeito, mas eu explico que esse sentimento está prejudicando a sua vida de maneira que você vai depois entender que se você tivesse feito antes, teria sido muito melhor. Porque não é o que você sente, porque hoje você sente uma coisa, amanhã você sente outra. Não é o que você quer, porque na realidade, de um modo geral, nós guardamos as cartas debaixo da manga, como se um dia fosse ter um tribunal emocional e pudéssemos nos apresentar com as nossas provas do que o outro fez de errado, para nos defender. É isso que mais ou menos passa na cabeça de muita gente. Ou seja, é um trunfo que eu tenho na hora que ele vier falar comigo alguma coisa. Essa é a causa de muitas vezes, dentro do relacionamento conjugal, quando um levanta uma questão, o outro diz, mas você também fez isso. Ou não é assim? Pode ser que não seja entre nós aqui. Afinal de contas, nós somos diferentes. Mas é assim que funciona. O que foi que aconteceu? Aquela mágoa foi guardada como troféu para ser usada no momento em que essa pessoa fosse afrontada. Então ela diz, você está falando comigo que eu errei, mas você fez isso. Pronto. Aí vocês já repararam que a maioria das brigas entre casais começa com um motivo, e daqui a pouco esse motivo ficou para trás e outros tantos apareceram. Já observaram isso? O problema foi que a luz ficou acesa, pronto. Não é isso mais, tudo. O que é isso tudo? O que estava guardado debaixo da manga? Porque estava internalizado. E você aproveita esse momento para jogar isso para fora. Entenda bem uma coisa. Por isso que eu disse que perdão não é baseado no sentimento. Perdão não é baseado na vontade, porque na realidade nós não queremos perdoar. Perdão não é baseado no que eu acho, porque
O nosso conhecimento é limitado. Então eu preciso conhecer um pouco mais. Hoje eu posso achar... Quem é que nunca mudou de opinião em alguma coisa? Quem é que nunca mudou de opinião em alguma coisa? Em alguma coisa muda-se. Decisão de perdoar, ela é baseada no conhecimento. Conhecimento você adquire pelas informações que você recebe. Então, quando você recebe informações, você forma o conhecimento. Quando você forma o conhecimento, esse conhecimento lhe leva a uma decisão, mesmo que ela seja contrária ao que você sente, você pensa, o que você quer ou o que você acha. O conhecimento. Porque o conhecimento diz para você que se você não fizer, você vai ter um resultado negativo. Aliás, essa dinâmica de conhecimento e aplicando isso na decisão, isso é válido em qualquer área da vida. Não é só na questão perdão, não. Em qualquer área da vida. Certa feita, eu falando com um paciente sobre isso, esse paciente foi embora naquele dia, voltou na semana seguinte, e quando ele voltou, eu perguntando, como sempre pergunto ao paciente quando chega, como é que foi a sua semana, e o paciente disse, olha, foi muito bom para mim essa semana, foi muito bom para mim. Eu disse, ok, ótimo, que bom. O que foi que aconteceu de tão bom assim? E ele me disse, uma coisa que você falou na terapia passada. Eu disse, ok, como é que você aplicou isso? E aí ele me disse assim, não tem nada a ver com a terapia aqui, tem a ver com a minha vida. Aí ele me contou uma história longa que eu reduzo bem. Ou seja, ele havia sofrido um acidente de carro, ele parou no sinal, veio um carro e bateu. E essa dupla dinâmica de médico e advogado, né, já havia pego esse homem para fazer um processo contra a insurance, contra a companhia de seguros. Só que no meio do caminho aí, o médico disse, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia na coluna. E ele ficou em pânico com isso. Quando ele ouviu eu falar sobre decisão baseada em conhecimento, porque eu disse, quando você não tem conhecimento suficiente, busque uma segunda opinião. Ele saiu naquele dia que ele ouviu isso, e ele pensou, vou buscar uma segunda opinião. E ele foi a um médico particular, não pelo seguro, e ele chegou no médico particular e o médico examinou, ele não falou a princípio o que tinha acontecido, ele só falou que tinha sido um acidente. E aí o médico examinou e tudo, e deu um diagnóstico e disse que faria um tratamento em um determinado prazo, que ele ficaria bom. E aí ele virou para o médico e falou, mas qual é a segurança que eu tenho que eu vou ficar bom nesse período? O médico disse, claro, eu tenho experiência no que está acontecendo e eu sei como fazer. Aí ele perguntou ao médico, mas não será que uma cirurgia seria melhor? E o médico disse, não, de jeito algum, se você fizer uma cirurgia, você corre o risco de ficar com uma sequela para o resto da vida. Ele disse, uau! Aí ele contou o que estava acontecendo. Aí o médico disse, olha, presta atenção, eu não vou entrar em diagnóstico de outro profissional, eu só vou dizer para você o seguinte, se você quiser que eu trate, eu trato e você vai ficar bom. Se você quiser fazer cirurgia e ganhar dinheiro, decisão é sua. Ele disse, não quero ganhar dinheiro, eu quero ficar com a minha saúde. Ou seja, esse conceito de que informações formam conhecimento e conhecimento leva a uma decisão, essa decisão ela é aprovada pela sua consciência. Quando você age no sentimento, na vontade ou no que você acha, a sua consciência não julga essa decisão.
Por isso que agimos no impulso, nos arrependemos, começamos um projeto porque achamos que vai dar certo, não dá certo, a gente para no meio do caminho, hoje gostamos de uma coisa, amanhã não queremos mais. Por quê? Porque a nossa consciência não julga. Mas quando você soma conhecimento e leva a sua decisão, esse conhecimento leva você a essa decisão, a sua consciência lhe aprova, é isso mesmo, vai e faz. E você faz, mesmo que você não quisesse fazer. É como eu brinco com isso, dizendo, ninguém acorda de manhã dizendo assim, ai, estou com uma vontade de fazer uma cirurgia. Eu acho que hoje vou fazer uma cirurgia. Mas você, com toda resistência que você tenha, você vai ao médico, o médico diz, precisa fazer, você faz contra o que você sente, contra o que você quer, contra o que você acha, mas a sua consciência diz, faça. E quando você faz, você tem o resultado que você precisa. É dessa maneira que nós precisamos trabalhar a nossa mente na decisão de perdão. Porque a decisão, ela está nas nossas mãos. Você é que decide. A decisão está nas nossas mãos. É aquela ilustração, numa cidade do Oriente, havia um sábio, e muito respeitado, muito conhecido, e um menino maquinou colocar o sábio em dificuldade. E ele pensou, vou pegar um passarinho, vou colocar na minha mão, e vou perguntar ao sábio se o passarinho está vivo ou morto. Se ele disser que o passarinho está vivo, eu aperto o pescoço e mostro que o passarinho está morto. Se ele falar, o passarinho está morto, eu abro a mão, o passarinho voa e ele vai ficar em dificuldade. Menino travesso, né? Pegou o passarinho na mão e foi na porta do sábio e bateu na porta, o sábio veio e ele perguntou, o passarinho está vivo ou está morto? O sábio olhou bem nos olhos daquele menino e disse, a decisão está nas suas mãos. Assim como na questão perdão, a decisão está nas nossas mãos. Nelson Mandela, nome bem conhecido, porque foi político na África do Sul. Ele, depois de 27 anos na cadeia, Nelson Mandela faleceu tem uns 6 anos, faleceu com 95 anos de idade. Mas esse homem teve 27 anos na cadeia. 27 anos. E quando estava para sair da cadeia, ele usou uma frase que nos chama a atenção. Ele disse, ao passar aqueles portões, se eu não deixar aqui dentro toda a mágoa que o que aconteceu comigo me causou, ao passar aquele portão eu continuarei prisioneiro. Porque ele entendeu que toda a mágoa, todo o ressentimento de 27 anos de cadeia injustamente, se ele carregasse isso com ele, depois que passasse os portões da prisão, ele diz, eu continuaria sendo um prisioneiro. E na realidade o ser humano não é para ser prisioneiro, ele é para ser livre. Você não foi criado, você não foi formado para ser prisioneiro de emoções. Você não foi criado para ser prisioneiro dos sentimentos negativos que tentam acorrentar você. Porque a grande verdade é que quando a pessoa não perdoa, aquela pessoa que ofendeu, aquela pessoa que magoou, aquela pessoa que criou a dívida emocional,
acompanha essa pessoa em todo o tempo. Ela dorme com você, ela come com você, ela toma banho com você. Aonde você vai, ela vai com você. Sabe por quê? Porque ela está aqui, ó, na sua mente. E eu não sei se já aconteceu com você, você olha para uma pessoa e lembra outra pessoa. Ou seja, uma transferência de imagem. Você olha para uma pessoa que não tem nada a ver, mas aquela pessoa lhe lembra uma outra pessoa. E aí você se assusta. E aí eu digo o seguinte, pode ser o seu maior momento. E aí eu lembro de uma paciente que ela teve uma situação bem, vou dizer, bem pitoresca, bem engraçada. Porque ela, quando nos procurou, ela tinha uma mágoa muito grande, porque ela havia sofrido uma traição. E por causa da traição, o relacionamento tinha acabado. E ela estava muito magoada. Muito magoada, mas muito magoada. Ela aprendeu, ela trabalhou, ela entendeu, decidiu perdoar. E passou-se o tempo, a terapia acabou, ela foi embora. E eu tinha dito para ela isso. Olha, se você não perdoar, o seu melhor momento pode ser estragado por essa pessoa. Ela disse, como assim? Porque se você olha para alguém que lembra quem te ofendeu, você vai lembrar da ofensa. Tudo bem, ela foi embora, acabou a terapia, ela conheceu uma outra pessoa, casou-se com essa pessoa que ela conheceu. E aí depois ela me liga para contar o que aconteceu. Ela vai na lua de mel para o hotel. E quando ela chega na portaria do hotel, ela tem um acesso de riso. Por que acesso de riso? O marido não estava entendendo nada. E ela querendo ir rápido, sair dali da recepção. E quando ela sai, ela explica para o marido o que tinha acontecido. Ela disse, lembrei do meu psicólogo. Ela disse, uau, por quê? Porque a pessoa que estava fazendo o check-in era a fisionomia, não era a mesma pessoa, mas era a fisionomia de quem havia traído ela. Que quando ela bateu os olhos naquela pessoa, ela levou um susto. Aí ela lembrou da terapia. E aí ela disse, se não fosse o que aconteceu de eu ter liberado perdão, realmente tinha acabado com a minha lua de mel. Tal era o ressentimento que essa mulher tinha quando ela procurou ajuda. Então entenda bem uma coisa, decisão é tomada por cada um de nós. Na dinâmica do perdão, eu digo que, entendendo que o beneficiado é a vítima, eu posso dizer que perdão é uma coisa, eu vou dizer, obrigatória. Eu ia falar necessária, mas eu vou dizer obrigatória. Não é simplesmente necessária. Obrigatório, porque se eu não perdoar, eu é que vou sofrer. Você quer sofrer? Então, escreva nomes na sua folha. Escreva, se você tem pessoas, não deixa o seu cônjuge ver não, que pode ser que você escreva o nome dele. Não escreva, cuidado, não deixa ninguém ver não, mas escreva. Escreva. Porque se você não colocar em prática esse entendimento, você vai ficar escravo de uma situação durante a sua vida, até que você um dia entenda que você precisa fazer isso. Histórias e mais histórias, histórias e mais histórias nos mostram a importância de praticar o perdão. Mas de tantas histórias que eu já li sobre perdão, entenda só uma coisa, de tantas histórias que eu já li sobre perdão,
Uma história que me chamou a atenção, e eu guardo os detalhes dessa história, é de uma senhora, de uma família holandesa, na época da Segunda Guerra Mundial. Holandesa, uma família holandesa, naquele momento composta do pai e duas filhas. Pai e duas filhas. Na época em que os nazistas estavam perseguindo os judeus, essa casa desse pai e as duas filhas passou a ser uma espécie de um abrigo para esconder judeus. Eles tinham na sala uma espécie de uma estante que você virava e ia uma passagem secreta. Essa história, inclusive, deu origem a um livro, e do livro deu origem a um filme, chamado Refúgio Secreto. E essa família ocultava os judeus para depois entregar esses judeus na organização Resistência Holandesa, para eles serem postos para fora do país, não serem pegos pelos nazistas. Só que, infelizmente, um dia os nazistas entraram nessa casa e prenderam todos. Prenderam os judeus, é claro, mas também prendeu essa família de holandeses. E lá se foi essa família, pai e duas filhas, o pai já idoso, para o campo de concentração. Poucos dias depois, no campo de concentração, o pai morreu, o pai faleceu. Passado mais algum tempo, pouco tempo, mas não muito, passado algum tempo, a irmã também morreu. E ela ficou só. E ela passou por todas as torturas que no campo de concentração as pessoas passavam. A guerra acabou, ela foi liberta, veio aqui para os Estados Unidos e aqui ficou um tempo, até que ela falava em público, ela fazia palestras. O nome dela, Corey ten Boom. E quando ela fazia esse trabalho de falar em público, palestras e tudo, ela foi convidada a ir na Alemanha. E, a princípio, ela relutou em ir, mas aceitou o convite e foi à Alemanha. A Alemanha toda ainda destruída, mas ela foi à Alemanha. E ela estava fazendo uma palestra num grande auditório com muita gente. E a palestra que ela estava fazendo era sobre perdão. Falou, explicou sobre perdão. Qual foi a surpresa dessa mulher quando a palestra acaba? Ela está lá na frente. Lá no final do auditório, levanta-se um senhor que vem pelo corredor caminhando na direção dela. Ele não sabia quem ela era, mas ela reconheceu que era um oficial nazista que estava no campo de concentração aonde ela esteve. Ela tinha acabado de falar sobre perdão. E o homem vem na direção dela. E no depoimento dela, ela diz que tudo que ela queria naquele momento era sair pela porta dos fundos e não encarar aquele homem de frente. Mas ela pensou, foi coisa de segundos. Ela pensou, se eu sair pela porta dos fundos, eu vou sair daqui com todo esse peso e eu não posso fazer isso. E o homem se aproxima, vai se aproximando, e em questões de segundos ele estende as mãos para cumprimentá-la, e ela teria que fazer a mesma coisa.
E ela disse que relutou, mas fez, apertou-lhe a mão. E quando ela fez isso, ela disse que saiu dela um peso. Era como se ela tivesse tomado uma carga de 10.000 volts naquele momento. E nunca mais, ela teve o peso por aquilo tudo que ela passou, quando ela apertou a mão desse homem, o nazista, carrasco do campo de concentração que ela esteve. E ela perdoou esse homem. Isso faz com que nós entendamos que, por mais trágica que seja a nossa história, sempre haverá o caminho do perdão para andarmos por ele, por mais trágica que seja a história. Porque sempre há saída, quando nós entendemos que é uma decisão que tomamos, e aí nós vamos trabalhar os steps seguintes dentro dessa dinâmica, porque eu falo de perdão e eu falo de pós-perdão. E como é que nós vamos lidar com isso? Bom, hoje nós estamos falando de perdão. Na próxima reunião do dia 15 de novembro, nós vamos falar sobre o pós-perdão. E você que nos assiste é convidado a estar conosco aqui, no mesmo local. 15 de novembro, 8 horas da noite, estaremos dando continuidade a esse assunto, onde falamos sobre perdão e estaremos falando sobre o pós-perdão. A todos nós que estamos aqui, esse é um momento extremamente importante. Eu gostaria que você agora pusesse atenção em você. Tem alguma coisa, tem alguma situação, tem algum fato, ninguém precisa falar nada. Não fico preocupado, eu não quero saber história que ninguém conte história aqui. Eu só quero que você saia daqui hoje dizendo: eu estou saindo leve, eu estou saindo livre, eu estou saindo de uma forma diferente da que eu entrei, porque eu liberei perdão. Faz sentido isso para você? Sua folha tem algum nome escrito? Não precisa criar nome, tá? Não precisa criar. Mas se tem nome, se na sua memória vem alguém, escreva. Sabe por quê? Porque eu gostaria que você não fosse embora sem que você deixasse esse fardo aqui. Ponto de partida é a identificação. Quando fazemos fazemos no papel uma relação, eu digo isso é um inventário. Inventário. Dívida financeira, se alguém deve, essa época que passou de crise financeira aqui, muita gente teve situações com o banco. E não tinha como o banco negociar se não soubesse o montante da dívida. Porque ficou sem pagar tantos meses, não sei como é que foi, blá, blá, blá. Primeiro ponto de partida para se negociar uma dívida é saber o montante. Quando você relaciona a pessoa, você está dizendo qual é o montante da sua dívida. Pode ser pequena ou grande, não importa, mas você tem um montante. A partir do momento que você identifica e você tem esse inventário na sua mão, você precisa acabar com ele. Aí eu sugiro que você dobre bem a sua folha. Dobre bem a sua folha. Caneta? Folha? Opa! Quantas folhas precisa, hein? Já tem? Ah, ok.
Ok, não tem problema. Não importa o que tenha sido. Pode ser uma coisa que você nunca falou com ninguém. Você guardou em segredo 7 chaves, como se diz. Só você tem conhecimento. Pode ser, inclusive, que a necessidade aqui de colocar um nome seja o seu próprio nome. Você já pensou em se auto-perdoar? Muitas vezes pessoas falam comigo assim, mas isso é difícil. Isso é difícil. Eu digo é difícil, mas não é impossível. Quando você acredita que é difícil, mas é possível, o difícil torna-se viável. Quando você acredita que o difícil é possível, o difícil torna-se viável. Então, quando você olha para você e você diz, não, mas isso aconteceu, a culpa foi minha. E muitas vezes eu lido com pessoas que têm problema de baixa autoestima, porque elas arrastam um peso de culpa. Culpa. E essa culpa tortura a vida da pessoa. E se ela não ficar livre dessa culpa, definitivamente ela vai sofrer por toda a vida. E como ficar livre de culpa? Se não for pelo caminho do perdão. Auto-perdão. Certa feita eu atendi um paciente que havia se tornado agressivo, muito agressivo, e um homem de uma boa família, bons filhos, parecia que tudo funcionava muito bem, e de repente ele mudou o comportamento, e um dia ele chegou para mim, alguém deu meu número de telefone, ele me procurou, e eu perguntei em que posso lhe ajudar. Ele disse, não sei, eu estou com muita raiva. Ele falou assim num tom, eu disse, mas de mim não, né? Porque a raiva que ele estava, se fosse de mim, eu estava perdido, né? Ele disse, não, eu não sei, essa semana quase que eu acabei com a minha empresa, quase que eu mandei meu sócio para aquele lugar, e nós começamos a trabalhar, e as etapas da vida desse homem foram sendo vencidas, e um dia ele falou assim, não, mas ainda tem alguma coisa que eu não sei o que é, eu ainda não estou bem. E aí foi quando eu disse para ele, e você já se perdoou? E quando eu falei com ele, você já se perdoou? Aquele homem desabou em lágrimas, de tal maneira, e ele disse, olha, ninguém nunca me disse isso. Ninguém nunca me disse isso. Eu disse, pois é, o que está faltando é isso. Você liberar perdão para você. Porque você libera perdão para você, não importa o que tenha acontecido. Ninguém tem que ficar refém de erros. Ninguém. Você se livra da culpa quando você assume responsabilidade. Você não pode voltar lá atrás e desfazer o que aconteceu. Mas você pode assumir responsabilidade de que se você pudesse, você não faria. E hoje você assume responsabilidade de não fazer mais. E aí você trabalha a liberação de perdão na sua vida. Eu gostaria que você pensasse nisso. E na hora que a sua folha estiver preenchida, dobra ela bem dobradinha. Porque nós queremos desaparecer com essa folha. Nós queremos desaparecer com essa folha. Da mesma forma que nós queremos que essa mágoa desapareça da sua vida. E se você acredita nisso, entenda, da mesma forma que você nunca mais verá a sua folha, nunca mais você vai ter esse sentimento negativo em você. Tudo depende do que você acredita. Se você acredita
no que você vai fazer, eu tenho certeza absoluta que, assim como nunca mais você vai ver a sua folha, nunca mais esse sentimento vai voltar a você. Concordam? Sim. Estão prontos? Sim. Querem? Sim. Então pega a sua folha, feche seus olhos, pode ficar tranquilo que eu não vou tirar a oferta nem olhar. Pega a sua folha, feche seus olhos, pense agora, aonde você estava quando isso que você escreveu aconteceu na sua vida. Pode ter sido na sua infância. Lembra? Naquela casa que você caminhava por ela. Lembra daquela situação? Está aí na sua folha, você botou o nome da pessoa. Você foi envergonhado, você foi maltratado. Você ficou com muita raiva, mas você não falou com ninguém. Você escondeu. E isso lhe fez muitas vezes, muitas e muitas vezes, você chorar escondido. Porque você não tinha coragem de falar isso para ninguém. E tem coisas aí que você até hoje não falou com ninguém. Mas eu também não quero saber. Por isso que essa folha vai sumir, essa folha vai desaparecer. Eu não vou ver a sua folha, eu não vou levar ela comigo. Mas eu quero que você trabalhe agora na sua mente, de forma que essas imagens que foram criadas quando esses fatos aconteceram, você agora vai ressignificar essas imagens. Você não vai mais permitir que, ao lembrar dessas imagens, elas lhe façam sofrer. Porque você toma a decisão de tirar o sentimento negativo que foi gerado quando o fato aconteceu e substitui esse sentimento negativo pela decisão de perdoar, de perdoar, de perdoar, de perdoar, de perdoar, de perdoar. E se você está tomando essa decisão, aonde você está com seus olhos fechados, levante a sua mão com esse papelzinho na sua mão e vai repetindo isso. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Pode falar alto sem medo. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo fulano, eu perdoo Beltrano, eu perdoo você que me maltratou, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Definitivamente, tudo que eu internalizei, eu libero agora, através da minha decisão de perdoar. Eu perdoo. Você pode dar um grito bem alto, dizendo, eu perdoo. Eu. Você perdoou mesmo? Já que você perdoou mesmo, e quer que essa folha suma, vem cá, põe ela aqui no lixo, põe ela aqui, põe ela aqui, põe ela aqui, põe ela aqui. Faltou mais alguma folha? Todo mundo bom? Vou levar para casa, tá bom? Puseram o nome de vocês aqui. Posso levar para casa?
dá uma olhada, depois eu chamo vocês para conversar. Pode ser? Eu prometo, não mostre para o seu marido não. Tá? Posso levar para casa? Mexe com isso não? Vou falar uma coisa para vocês. A folha que vocês colocaram aqui, nunca mais vocês vão ver. Querem saber por quê? Cadê a folha? Cadê a folha? Peguem. Vocês acreditam nisso? Da mesma forma como a mágoa, a tristeza, o rancor, tudo aquilo que vinha dentro de vocês foi embora. Para nunca mais. Para nunca mais. Próxima reunião, dia 15 de novembro. Vamos estar juntos. E eu vou dar os steps seguintes de quando você libera perdão. Como você vive a sua vida daí para frente. Obrigado a todos, uma boa noite, um bom final de semana.